Boa tarde, alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Estamos aqui para ministrarmos mais uma aula do Evangelho de Mateus. Nós estamos na ministração da aula de número 14. Ministramos então 14 aulas sobre o Evangelho de Mateus. Vamos lembrar que o Evangelho de Mateus não é o Evangelho de salvação. É o evangelho do reino. Ele trata das atitudes, ele fala da vida daqueles que já foram salvos, né? Daqueles, portanto, que são discípulos, que já são salvos, né? Que já fizeram a sua entrega a Cristo. O evangelho de Mateus fala do reino, né? E hoje, então, nós vamos dar sequência. A aula passada nós terminamos as definições e as explicações sobre salvação e reino, né? É muito bom que você sempre reveja essas aulas, porque por conta de sermos educados e criados num sistema meritocrático, muitas vezes nós confundimos a salvação, né? Atribuindo à salvação algum esforço próprio, né? Por isso muitos crentes hoje trazem culpa e condenação nas suas vidas, né? Então é muito bom que você sempre esteja estudando, né? Voltando às aulas, né? Para que você tenha essa definição bem clara. Por quê? Porque a sua pregação do evangelho, a maneira como você anuncia o evangelho muda por conta desses conceitos bem definidos, apesar de deixarmos muito claro aqui que Deus intencionou que todos fossem salvos e todos reinassem com Cristo, né? Amém? Então vamos lá. Vamos hoje falar e introduzir então os capítulos 5, 6 e 7 que falam da constituição do reino de Deus no livro de Mateus. Toda nação, precisamos, né, lembrar que toda nação ela tem a sua constituição. Todo povo tem a sua lei áurea, que rege todas as formas de relacionamento, de comportamento, e isso também acontece no reino de Deus, né? Nós temos uma constituição. E qual é ela, pastora? Ela é o Sermão do Monte, né? E ela traz, então, o Sermão do Monte traz 9 características ou 9 bem-aventuranças, né? E nós precisamos deixar claro. Então, veja, se o livro de Mateus é um livro que fala do reino de Deus, se ele é um passo além do momento que você foi salvo, que você aceitou a Cristo, a quem então se endereça essa constituição? Para quem então foi o Sermão do Monte, né? Foi para gentios? Foi para judeus? Foi para os crentes? Para quem? A quem de fato Jesus estava falando? Nós sabemos que Jesus era sempre acompanhado de uma multidão, mas a quem ele estava falando o Sermão do Monte? À luz da palavra de Deus, essa constituição é somente para aqueles que já são salvos, para aqueles que já tiveram uma experiência com Deus, para aqueles que nasceram de novo, né? Então veja, quem nasceu de novo tem o chamado de cumprir o Sermão do Monte, né? Ninguém será salvo porque pratica ou tenta praticar as bem-aventuranças, porque não pode ser praticado com esforço natural. É um nível elevado, né? Você vai ver que uma pessoa que não conhece a Cristo, que não nasceu de novo, ela não vai conseguir praticar aquilo que é dito. Porque se a constituição da terra já produz leis, né, que para muitos é difícil praticar, imagine a constituição do reino de Deus, né? Veja, é um nível elevado, né? Então, é assim que nós dizemos, né? O bem que queremos que nos façam, nós devemos fazer às pessoas, né? Isso é a bem-aventurança, né? Aquilo que você deseja que o outro faça a você, você deve fazer, né? Veja, lá também está escrito assim, que se a gente olhar com intenção impura uma mulher, você já adulterou. Nossa, só de olhar, Então, veja, é um nível elevado. Na nossa lei, o adultério
só é considerado adultério quando o fato é consumado, né? Mas nós sabemos que o adultério, no fato consumado, ele já aconteceu muito antes. Então, veja, no reino de Deus não. No reino de Deus, a intenção impura já é considerada adultério, né? No reino de Deus também diz, se você chamar alguém de idiota, bobo, burro, você também já está infringindo, né? Ao passo que aqui é tão comum nós tratarmos, nós não, né? As pessoas tratarem as pessoas assim, né? Veja, hoje você se torna réu do inferno somente por odiar o seu irmão, ter a intenção, né, ruim contra o seu irmão, né? Olha, isso é o reino de Deus, né? Veja, orar por aqueles que vão contra você não é algo muito fácil. Uma pessoa que não teve salvação, que não nasceu de novo, não vai conseguir fazer isso, né? Então, veja, é difícil praticar isso. Então, são preceitos que estão além da ética humana, estão além da capacidade humana de se cumprir. Agora, veja, se para ser salvo você tem que praticar isso, ninguém seria salvo, porque isso é muito maior do que a própria lei de Moisés, né? É muito maior. Mas uma vez que pela graça nós aceitamos o presente da salvação de Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E Ele é quem nos capacita a fazer a vontade de Deus, né? Então veja, isso não é alvo somente para o futuro depois da morte, nem para ser vivido por pessoas extraordinárias, santas, canonizadas, mas para serem vividas por aqueles que dependem do Espírito Santo de Deus. Esse é o padrão para aqueles que querem servir a Deus. Portanto, esse texto não deve ser interpretado como para uma outra época. Esses preceitos são para hoje, para todos aqueles que se dizem filhos de Deus, né? Você e eu temos que praticar o que a palavra de Deus diz. Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Nós estamos na sequência, capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2. Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Então veja, a quem Jesus começou a ensinar? Aos discípulos, que ele chamou para estar próximo dele. Ele viu a multidão, mas ele chamou alguns, subiu ao monte com eles, sentou-se com eles e começou a ensinar. Então diz a Bíblia, que a primeira coisa que nós precisamos entender, o Sermão do Monte foi endereçado aos discípulos. Só quem é discípulo é capacitado a praticar isso, né? Então tem muitos que são salvos, mas não são discípulos. Gente disposta a tomar a cruz do Senhor e seguir a Cristo não são muitos. Chamados tem muitos, mas poucos escolhidos, né? Laranjas tem muitas, mas poucas são escolhidas para se fazer o suco, né? Então veja, o Sermão do Monte é para nós, é para a igreja. E tudo o que diz nele é para você e para mim. Aqui estão as qualificações para o cidadão do reino. Você vai ver que Mateus 5, do versículo 1 ao 12, fala dessas características desses cidadãos, né? Das qualificações desses cidadãos, né? A natureza daqueles que amam e servem a Deus. Segundo lugar que nós precisamos nos ater é que o Sermão do Monte foi liberado no monte, né? Por isso ele é chamado Sermão do Monte. Foi liberado no monte. Então veja, Jesus iniciou seu ministério, né? O ministério do rei começou no capítulo 4, na praia, né? Vocês lembram bem disso, lembra disso? Jesus chegou ali na praia, a João Batista, né? Dizendo para ele que ele queria ser batizado, né? No mar da Galileia, né? Na Bíblia, veja, os acidentes geográficos têm todos um significado. Na Bíblia não há nada sobrando e nem faltando, né? É um livro extraordinário. Tudo que nela está tem um motivo, né? Então podemos não saber todo o significado das coisas, mas tudo tem um sentido, uma razão, um porquê.
Então, aqueles que leem a Bíblia sabem disso, né? Monte, mar, deserto, vales, tem significado na Bíblia. Então, vamos ver o significado do monte, né? Na verdade, vamos ver alguns lugares na Bíblia que o monte é referido, né? Então, você vai ver que depois que o dilúvio acabou, lá em Gênesis 6, né? A arca pousou no monte Ararat, né? Quando Abraão foi oferecer Isaque, ele também foi no monte, né? As leis foram dadas a Deus, por Deus a Moisés, no monte Sinai. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, as bênçãos e as maldições foram liberadas em 2 montes, o monte Ebal e o monte Gerizim. Elias desafiou os profetas de Baal no monte Carmelo, né? Jesus iniciou seu ministério no monte, pelo sermão da montanha, e morreu no monte Calvário, e voltará no monte das Oliveiras. Então veja, assim como a constituição do Velho Testamento, as leis foram dadas no monte, a constituição do Novo Testamento foi dada no monte. Então, a do Velho Testamento havia trovões, nuvens, as aparências eram estarrecedoras, o povo teve medo ao se aproximar. Mas nesse texto você vai ver que Jesus atraiu seus discípulos. Na verdade, tinha um monte, a multidão estava ali embaixo do monte, né? Eles ouviram o sermão do monte, né? Por causa do eco, né? E Jesus diz: eu não vim revogar a constituição da velha aliança, eu vim ampliá-la, eu vim aperfeiçoá-la, porque você ouviu o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Olha, então as pessoas acham, né? Que agora o evangelho da graça é light, tudo é light, tudo Jesus fez por mim. Não, mas se você entender, Jesus salvou você pela graça para levar você a um padrão de vida superior, muito superior ao da velha aliança, né? Tinha que ser no monte, porque o monte significa o reino de Deus, o governo de Deus, né? Monte, montanha, né? O governo de Deus. Então vamos ver a primeira bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Tremendo isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, em algumas traduções. Então veja, o reino dos céus não é uma questão de salvação, é uma questão de qualificação, né? De ser encontrado diante de Deus qualificado para sentar no trono, para julgar as nações, para governar sobre as nações. Então o texto está falando que estes têm que ser humildes de espírito, pobres em espíritos. Isso não é uma questão material, porque não há mérito em ser pobre, né? Deus não ama mais o pobre do que o rico, ele ama todos igualmente. O pobre, como não tem a quem clamar, ele clama a Deus, né? Por isso o Velho Testamento, o pobre tornou-se o sinônimo de virtude, né? No Velho Testamento a pobreza era ligada à humildade, né? Porque nas horas mais difíceis o pobre depende de Deus, né? O rico não precisa buscar a Deus para muitas coisas, né? Se ele fica doente, ele paga o médico melhor que tem, né? Se ele está cansado, ele tira férias, né? Se ele está deprimido, ele vai fazer compras, né? Não é isso? Se ele está com depressão, ele paga um bom psicólogo, um bom psiquiatra, né? Mas a primeira condição que você precisa para ser salvo, né, é precisar de Deus, né? É desejar a Deus, é crer em Deus, né? Que pena que muitos não desejam e não querem a Deus, né? Quem não precisa não clama. Se não há um clamor, como Deus vai poder operar e salvar alguém, né? Por isso nós precisamos pregar o evangelho, para que essas pessoas sintam a sua real condição e clamem a Deus, né? Então veja, essa humildade de espírito não é algo patético, estúpido, né? Aquela pessoa meio abobada, meio ingênua, simplória, que não fala coisa com coisa, que está sempre no mundo da lua voado, né? Mas é
Esse que diz a Bíblia é o pobre do espírito, é humilde de espírito, é aquele que depende de Deus, né? Essa expressão é usada às vezes muito depreciativo, né? Eu conheci pessoas no evangelho que diziam assim: ah, eu sou muito humilde, se referindo à sua pobreza, né? Mas não é essa humildade de espírito que está falando o texto, não é essa humildade cultural, intelectual, né? Essa humildade de depender de Deus, né? De estar sempre dependendo de Deus. Não é uma virtude que você nasce com ela. Ninguém nasce humilde de espírito, né? Não é uma característica de personalidade. Olha o que diz Isaías 61:1. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então você vai entender que a missão de Jesus era pregar o evangelho aos quebrantados, né? Aqueles que tinham o coração contrido. Nós temos que buscar muito isso, né? Esse tempo é um tempo que nós somos muito tentados a sermos autossuficientes, né? A fazermos por nossa própria força. As mulheres têm vivido isso, né? No mundo é pregado que as mulheres têm que viver, se sustentar, ser independentes, né? E veja, não é que você não pode ser assim, mas você precisa ser contrida no espírito, quebrantada, né? Isaías 57:15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, novo alento ao coração do contrito. Que promessa maravilhosa de Isaías 57:15, né? Para dar novo ânimo ao espírito do humilde, novo alento ao coração do contrito. O grande segredo da unção é a contrição. Quem nunca se contristece, né? Quem nunca se quebranta, nunca percebe a unção de Deus, né? O homem e a mulher de Deus que entram no reino têm um coração quebrantado, né? Ser humilde de espírito tem a ver com essa postura diante de Deus, né? Você sabe que Jesus contou uma parábola, aquela parábola do publicano pecador, né, e de um fariseu. Eles subiram ao monte para orar. O fariseu, ele dizia assim: te dou graça, Senhor, porque não sou fracassado como esse aqui do meu lado, porque não vivo em pecado como ele, porque dou meus dízimos, vou no culto todo domingo, sou um crente fiel. Religioso, na verdade, né? Pastora, mas na aula passada você falou que nós precisávamos nos comprometer, que nós precisávamos ir no culto, que nós precisávamos ofertar, tal. E depende do seu coração, né? O meu coração busca o Senhor, né? É humilde de espírito, é quebrantado, eu faço todas essas coisas, né? Mas não são essas coisas que me qualificam, né? Nós precisamos entender muito bem, né? É o coração de quem faz que o qualifica. Não é a atitude de quem faz sem um coração correto, né? E o publicano, ele não conseguia nem erguer a cabeça, mas de cabeça baixa, ele batia no peito e ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus disse que o publicano, né, que esse publicano desceu justificado do monte, porque ele era humilde, contrito de espírito. Ao passo que o fariseu, né, ele era hipócrita, né? Ele achava que estava sendo justificado, mas não foi. Apocalipse 3:17 diz assim, Apocalipse 3:17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Né? Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, humilde de espírito é o contrário da igreja de Laodiceia, por quem esse texto foi escrito, né? É aquele que diz assim: Senhor, eu dependo de ti, né? Aqueles que acham que pode fazer, que dão conta, que são capazes, né? Que estão fugindo da constituição do reino. Nós devemos dizer: se o Senhor for comigo, se o Senhor fizer, se o Senhor me capacitar, né? Reconhecer que não é humilde de espírito já
já é humildade de espírito, né? Quando você reconhece, não, eu não sou essa pessoa, né? Você já está dando sinais de que está sendo capacitado para se tornar. Outras vezes, Deus trata conosco para tirar de nós a arrogância, né? Quando Deus trata, você nunca mais esquece. São as marcas que Paulo traz no seu corpo, ele diz, né? Deus nos ama e por isso Ele nos quebranta, né? Para produzir humildade de espírito. E muitas vezes Ele até permite vexame, né? Você sabe que às vezes Ele até expõe você, né? Para o seu bem, né? E o segredo dessas situações é responder rápido, né? É se humilhar rapidamente, é pedir desculpas rapidamente, né? É buscar a pessoa ofendida, né? É se retratar com Deus, é se humilhar diante dele, né? A palavra espírito é muito mal usada, né? Ser humilde de espírito é ser vazia de si mesmo, é ser vazia de si mesmo, né? Isso eu oro todos os dias, das coisas do mundo, suas paixões, para ser cheio de Deus. Não é como você ser cheio de Deus se você é cheio de si mesmo, né? Por isso eu entendo que a maior obra do Espírito Santo em nós é nos libertarmos de nós mesmos, né? Então, o humilde de espírito aprende com qualquer um, ouve de qualquer um, né? Mas muitos têm esse complexo de Adão, né? Achar que Deus quer começar tudo de novo com ele, que ele é a rainha da cocada, que ele é o único que teve a visão, né? Que, portanto, ele não pode ouvir ninguém, ler nenhum livro, né? Porque ele vai ser o protagonista de todas as coisas que Deus vai fazer nesta terra, né? Mas o verdadeiro discipulador é aquele que faz dos seus ombros o trampolim para seus discípulos irem mais longe do que ele chegou, né? Isaac Newton, o cientista inglês que descobriu a lei da gravidade, ele era um físico, teólogo cristão, ele respondeu a uma pergunta que fizeram a ele de como ele tinha conseguido chegar aonde chegou. E ele disse assim: eu cheguei onde cheguei porque subi nos ombros daqueles que vieram antes de mim. Olha que lindo isso, né? Ele honrava as pessoas que tinham chegado em lugares longes antes dele, né? E essa deve ser nossa resposta. Eu estou subindo no ombro de outras pessoas mais fortes do que os meus ombros, né? Estou colocando os meus pés nesses ombros, né? São bases sólidas e sem elas eu não poderia ver nada e ser nada, né? Vamos falar da segunda bem-aventurança, né? Mateus 5, versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Uau! Né? Todos aqueles que choram serão consolados. Vamos entender o que significa bem-aventurança. O que é, pastora, dizer bem-aventurados? No original, a palavra bem-aventurança, ela vem da palavra makarios, que significa feliz. Não é feliz no sentido de que tudo vai bem, de que não tem problema nenhum, mas é uma expressão que significa sensação de realização. Mesmo que não esteja tudo bem, é como dizer, como sou bem-aventurado, como sou abençoado, como me sinto realizado, né? E aí nós ouvimos, felizes os que choram. Não o choro pelas coisas naturais, não é feliz aquele que chora pela morte do pai e da mãe, não é feliz aquele que chora porque perdeu o emprego, né? Por ter torcido o pé, por ver um filme emocionante, né? Também não é o choro da autopiedade, do vitimismo, aquele que se sente vítima por ser sofredor. Não é nada disso que a Bíblia está falando, né? Olha o que a Bíblia diz, que Jesus chorou, né? Em Lucas 19, versículos 41 e 42, fala do choro de Jesus, né? Lucas 19, 41 e 42 diz: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Jesus chorou de compaixão por ver a dor das pessoas, né? Que por isso também hoje nós choramos
de ver que pela ignorância tanta gente sofre, choramos de ver a aflição, o problema, a opressão que o diabo traz, a escravidão, a perturbação que as pessoas sentem nesses dias difíceis. Choro por ver a crise financeira, a fome, por isso nós choramos, né? E aguardamos e clamamos, Jesus vem logo, né? E quando ele vier, a Bíblia diz que ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos, né? As lágrimas pelo próprio pecado, pela nossa própria condição, pela nossa limitação, o choro daquele que diz, ou o Senhor me muda ou me leva, é aquele que chora por suas limitações e fraquezas, né? Mas todos esses que choram de maneira legítima podem se alegrar, né? É um paradoxo isso, né? Os que choram de maneira legítima podem se alegrar, né? Porque serão consolados. Choramos porque somos pacificadores, misericordiosos, porque vemos que muitos não têm a luz do Evangelho da graça de Deus, né? Nosso espírito anseia por libertação, né? E quantos cristãos choram por isso, né? Esse é o choro que inspira, que levanta, que muda a vida do outro, que intercede, né? Quando tudo falhar, meu conselho para você é chore, né? Chore por amor à sua família, chore por amor às suas ovelhas, chore pela sua igreja, chore pela sua cidade. Eu choro pelo Brasil, eu choro por Israel, eu choro por Estados Unidos, eu choro pelo Rio de Janeiro, né? Por São Paulo, pela nação de Portugal, eu choro. Lágrimas têm o poder de mudar histórias. As lágrimas tocam o céu para mudar a terra, né? Há muitos que choram, mas não choram pela causa certa, né? Então veja, a primeira qualificação para o reino é: seja humilde de espírito, né? E a segunda qualificação para o reino é: chore o choro do coração de Deus. Compartilhe aquilo que está no íntimo de Deus e você será consolado. Eu me lembrei que na aula anterior nós falávamos então sobre esse desejo de Deus que todos nós entramos no reino dos céus, né? Participemos com Ele do reino milenar, né? De que Ele deseja não só a salvação para as nossas vidas, mas nos colocar num padrão superior, né? Nos tornar cidadãos de um reino que é regido por uma constituição de nível superior, né? E é isso o que Deus quer para as nossas vidas. Hoje, nessa aula de número 14, nós falamos de duas qualificações, das primeiras duas qualificações do Sermão do Monte, né? Que Deus está nos instruindo: ser humildes de espírito e chorar, o choro do coração de Deus. Nós sabemos que isso só nos é dado pelo Espírito Santo de Deus, que já está neste lugar. E eu quero orar com você nesta hora, né? Porque não há como nós sermos obedientes a tal ponto, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ser humilde de espírito não é a condição de ser salvo. Chorar, né, o choro do coração de Deus não é condição para ser salvo. Nós não pregamos o evangelho dizendo assim para as pessoas: olha, se você não for humilde de espírito, você não vai ser salvo. Não, nós não falamos isso, porque para ser salvo não há condição nenhuma, é pela graça, pela fé, não há mérito em nós. Mas uma vez que somos salvos, então nós entramos no reino e somos chamados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus a termos essas características do cidadão do reino. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai amado, de todo o coração, nós te agradecemos por este sermão do monte, que tanto é pregado, que tanto é falado e ensinado das mais variadas maneiras. Nós queremos ser os seus discípulos, queremos ser esses cidadãos do reino, mas nós sabemos que isso depende
de sermos cheios do Espírito, porque não há um único homem nesta terra que consiga alcançar um padrão tão nobre e tão elevado de comportamento. Por isso, nós queremos te pedir humildemente, Espírito Santo, nos capacita a obedecer a esta aula, nos capacita, ó Deus, a agirmos desta maneira. Humildemente nós clamamos a Ti, que esses ensinamentos não sejam só ensinamentos, mas que eles possam se tornar o nosso estilo de vida. Alcança quem me ouve agora, alcança aqueles que esse vídeo vai chegar depois que essa aula for ministrada, a começar da minha vida. Eu oro com muito temor no meu coração e já lhe agradeço no poder que é no nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, né? E venha estar conosco em todas as aulas. Você é muito especial para nós. Um abraço grande, um beijo grande no seu coração e até a próxima aula.